fique aqui comigo neste vídeo até o final, porque eu quero ministrar algo poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lá no livro de Gênesis, do seu capítulo 37, a Bíblia vai dizer que José, ele é um jovem de apenas 17 anos. Um jovem sonhador. A Bíblia nos conta que José, ele ajudava o seu pai. Ele ajudava o seu pai, junto com os seus irmãos, a pastorear as ovelhas. E aquele jovem era muito sonhador. Só o que me chama a atenção nessa história de José é que os sonhos de José não eram sonhos em vão. Os sonhos de José não era algo que ele criava na sua mente, não era algo da sua própria imaginação. Mas os sonhos de José vinham de um lugar que não tinha erro e que não tinha falha. Os sonhos de José vinham diretamente do céu. Era o próprio Deus revelando a José aquilo que ele iria fazer no seu futuro. A Bíblia vai dizer que Jacó, o seu pai, o amava muito. Jacó tinha muito cuidado com a vida de José, porque José era o seu filho que nasceu na sua velhice. Quem sabe, na altura daquele campeonato, Jacó olhou para a sua vida e pensou: não vou ter mais filho. Mas Deus resolve o abençoar trazendo José. Então, por isso que ele ama muito José, porque foi o seu filho nascido da sua velhice. E por o amar muito, por José ser um filho muito obediente ao seu pai, a Bíblia vai dizer que então Jacó resolve fazer para José uma túnica, resolve fazer para ele uma veste diferenciada. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José notam aquele carinho, aquela atenção, aquele amor que o seu pai tinha mais com José e não com eles, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José começam a odiá-lo, começam a invejá-lo. Tem coisas, irmãos, que nós não pedimos. Tem coisas que a gente não chega diante de Deus e pede a Deus. Mas o Deus Pai olha para nós com o seu infinito amor e resolve nos abençoar. Porque foi exatamente isso que aconteceu com José. José, ele não pediu para o seu pai para ele ser mais amado do que os seus outros irmãos. Nem tampouco José chegou para o seu pai e disse: pai, me faz uma roupa diferenciada porque eu quero ser melhor que os meus irmãos. Não, a Bíblia vai dizer que Jacó decide abençoar José. É isso mesmo que você está ouvindo. Você tem um Deus Pai que ele te ama tanto que ele decide te abençoar. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ver o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes tem pessoas se levantando, odiando, invejando a nós por sermos abençoadas. Mas o que elas precisam entender é que nós não pedimos para Deus Pai essa bênção. Esses projetos, esses sonhos não são nossos. São coisas que Deus nos entregou. E foi exatamente isso que aconteceu com José. José não pediu para ser amado a mais. José não pediu para o seu pai para que ele fizesse aquela roupa. O próprio pai resolveu abençoar José. Às vezes tem alguém olhando para você e vendo as bênçãos que você tem, vendo as conquistas que dia após dia o teu Deus Pai tem te abençoado e por isso se levanta contra você. Talvez você não tenha entendido o porquê de tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, tanto levante. Às vezes você olha para este vento e não tem entendido o porquê tudo isso sobreveio sobre a tua vida. Mas eu quero abrir os teus olhos neste dia em nome de Jesus.
Tudo isso tem acontecido por causa de um único propósito. É porque o teu Deus Pai resolveu te abençoar. E quando Ele decide abençoar alguém, não importa se vão se levantar com inveja, não importa se vão se levantar te odiando. Uma vez que Deus decide te abençoar, uma vez que Deus decide te presentear, está abençoado em nome de Jesus. Então fique com esta palavra no dia de hoje, que o Espírito Santo possa ministrar melhor ao teu coração. E em nome de Jesus, eu também quero te deixar um conselho. Continue sonhando, continue projetando, porque se esse sonho foi Deus quem te deu, não importa se estão se levantando contra. A própria Bíblia vai nos dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. José passou por um processo difícil. José passou por um processo doloroso que mexeu na sua estrutura. Mas o sofrimento de José não foi em vão, porque mais à frente Deus cumpriu aquilo que Ele já tinha lhe revelado em sonho. Todos nós sabemos que José vira governador do Egito. José só estava abaixo do faraó, porque ele estava ali acima de tudo. Ele estava acima dos servos. Olha o que Deus fez na vida de José. E Ele também pode fazer na tua vida, porque se Ele te deu esse sonho, continue sonhando, continue projetando, porque o teu Deus Pai ainda realiza sonho. Fique com esta palavra, tenha uma tarde abençoada e que Deus Pai continue te abençoando em nome de Jesus.